Então, vamos lá. Está começando mais um Wakane, o podcast que tem muito a dizer. Estou aqui com Carol Reis, Oi, galera! com Jorge Guerra, Olá a todos, todas e todes. com Verde Vilela Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. e com Laís Ecaia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, o assunto de hoje é um pouquinho diferente, digamos. Você não falou seu nome, meu amor. Ai, eu! Lindo, Gabriel! Santos. Eu preciso falar isso de novo? Fazer tudo de novo? Ai, que droga. Mas aí eu começo com eu primeiro ou eu por último? É que geralmente é o primeiro, só que aí você não falou, eu achei que você ia falar no último, aí você não falou, eu fiz ué. Cada um fala um oi diferente? Eu fui ficando tenso aqui. Foi acabando, eu vou falar. Como que eu ia falar oi daqui a Na pouco, minha né? vez eu vou falar hi Lorena. Pode falar. Hi Lorena. How are you? Por acaso, Caio e Júlio, a gente virou um lance que aí cada um tem o seu oi, mas isso foi muito natural, assim. Cada um foi pegando um jeito de dar seu oi e ficou, sabe? Meio que marcou, assim, cada pessoa. Então, pessoal, hoje o nosso podcast vai ser um pouquinho diferente. Não porque a gente não vai falar sobre racialidade, a gente vai falar também sobre racialidade, mas esse é o podcast que tem muito a dizer. Então, hoje, o tema vai ser sobre transfobia e LGBTfobias institucionais. Por quê? Aconteceu comigo nessa semana, mas já tinha acontecido em outros momentos, de não aceitarem o meu cartão de crédito, porque o meu cartão de crédito tem o meu nome social. O nome social é aquele nome das pessoas que não fizeram alteração de nome de registro, ou seja, elas não entraram com processos para alteração nos documentos, mas mesmo assim a gente é reconhecido pelo nome que a gente gosta, que a gente se sente bem, que a gente se identifica. Então, o nome social, ele é diferente do nome de registro. O nome de registro, ele pode ser atribuído a gente quando a gente nasce e a gente continuar com esse nome de registro até morrer, ou a gente pode fazer retificação de nome. Quando a gente faz essa retificação de nome, esse passa a ser também o nosso nome de registro. Então, pessoas trans que fizeram a retificação de nome de registro, elas não usam nome social, elas usam o nome de registro. Então, o nome social é aquele que não vai necessariamente em documentos. Alguns documentos e alguns estados já aceitam colocar o nome social das pessoas nos seus documentos. Então, alguns estados têm RG com nome social. Hoje, a gente também consegue ter título de eleitor com nome social. Quando vai prestar o Enem, a gente também tem direito ao uso de nome social. E quando a gente acessa qualquer tipo de serviço da esfera pública, a gente também tem acesso e direito ao nome social. Lembrando que esse não é o nome de registro, lembrando que nenhuma pessoa trans é obrigada a fazer a retificação do seu nome para que ela seja respeitada pelo nome que ela é identificada pelas pessoas. Muito bem, então eu vou ler rapidamente aqui o meu post e a gente vai começar a trocar ideia com duas pessoas muito legais que já eu vou apresentar para vocês. Então, o meu post é o seguinte. Então, na hora que você quer descansar, vem a Globoplay mostrar tudo aquilo que não mostra nas telinhas. Transfobia. Eles não aceitam meu cartão de crédito, cortaram meu sinal e exigem coisas que não exigem do CIS. Daí a gente vê o quanto a passabilidade não vale nada, né? Porque a gente continua sendo extirpado dos nossos direitos. Outro dia eu estava de madrugada na rua e não consegui pegar um 99 pelo mesmo motivo. Não aceitam meu cartão com meu nome social. Só para lembrar, gente, transfobia é crime e nome social é direito. Meu cartão é válido. No sistema, eles pedem o nome igual ao que está no cartão. Se não era esse nome, e sim o nome de como está no documento que eles queriam, era essa informação que deveria pedir. Mas não, para eles, quem usa nome social é suspeito de fraude. Agora, além de ficar sem sinal, eu ainda tenho que pedir o cartão do meu pai ou da minha namorada, que, pasmem,
mesmo sem ser o meu e mesmo sem ter o meu nome, é aceito. Mas não, gente cis não frauda, então é de boa passar o cartão dos outros. Eu vou fazer o BO e se alguém já passou pelo mesmo problema, vem porque eu vou processar. Hoje ainda vou falar com as instituições de direitos trans e LGBT e AP+. Conto com vocês, comigo nessa. Então, é um pouco sobre isso. E para conversar, então, sobre direitos, sobre acessos, sobre transfobia e nessa relação com o racismo, eu queria apresentar duas pessoas. Caio Pedra, por favor, se apresente. Quem é você na fila do pão? Oi, pessoal, eu sou o Caio Pedra, sou de Belo Horizonte. Sou advogado, sou mestre em Direito e mestre em Administração Pública, mas sou principalmente pesquisador. Eu pesquiso o acesso à cidadania para a população LGBTQIA+, no Brasil. Tenho algumas coisas publicadas, eu acho que o que me rendeu esse convite tão honroso, provavelmente é um livro que eu tenho publicado, que chama Cidadania Trans, o acesso à cidadania por travestis e transexuais no Brasil. Que é um livro muito bom, inclusive, eu adoro. Foi indicado ao Jabuti, tem muito reconhecimento, então já me trouxe até aqui, então estou bem feliz. Vocês viram que não é pouca coisa aqui, né? Então, Júlio Mota, por favor, se apresente. Quem é você na fila do pão? Olá, pessoal. Meu nome é Júlio Mota, eu sou um homem trans, sou ativista pelos direitos das pessoas trans, sou mestrando em serviço social pela UFJF e sou o primeiro homem trans cotista do mestrado da instituição. Então, a partir de 2021, a UFJF instituiu nas suas pós-graduações cotas para pessoas trans. E eu tô aqui com vocês, muito feliz para a gente poder bater esse papo sobre transfobia e sobre respeito ao nome. Muito bem, galera. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Então, eu queria começar. Bom, eu e a Verde somos duas pessoas trans que fazem parte daqui do podcast, né? Ter mais uma pessoa trans com a gente é muito especial. E vamos começar, então, pensando, e pode ser, né, coisa da nossa vida, mas também informações importantes de direito que às vezes a gente não tem muito acesso, né? Queria perguntar particularmente para a Verde, depois passar a minha opinião também, e perguntar para Júlio e Caio quais são as possibilidades de uso de nome social hoje, né? Como acesso a nome social. Depois a gente pode ir para a questão de nome de registro também, mas eu acho legal a gente dividir essas duas partes para as pessoas terem muita essa noção, porque há muita confusão ainda entre nome social e nome de registro. Então, queria, né, pensar com vocês quais as experiências que vocês sabem sobre o uso de nome social e como adquirir e onde a gente pode adquirir esses nomes sociais. Bom, é muito importante a gente dizer que o nome social é o nome pelo qual a pessoa trans quer ser chamada, então ele não precisa necessariamente de constar em nenhum documento para que exista. E não necessariamente o nome social vai ser nome social sempre, né? Como o Lino já disse para a gente, quando a pessoa trans leva o nome social a registro, ele deixa de ser o nome social e passa a ser o nome de registro civil da pessoa trans. Então, ainda que ele não conste em nenhum documento, como é possível hoje a gente inserir no CPF, no título de eleitor, ele deve ser respeitado. A questão do nome é uma questão muito longa, assim, é uma discussão muito longa. Vou começar, o Júlio me ajuda. Porque o nome é uma coisa que situa a gente dentro do plano do masculino e do feminino, né? Se a gente está lendo um nome, a gente já sabe o que esperar de uma pessoa. Eu chamo Caio, as pessoas não estão me vendo, elas estão me ouvindo, mas quando você anunciou Caio Pedra, eu já estava esperando um homem. Por quê? Antes de eu nascer, a minha mãe já escolheu um nome que ia me situar dentro desse plano. Então, essa determinação prévia ao nascimento, prévia à vida da pessoa, tem um papel muito importante no nosso, não só no nosso ordenamento, mas no nosso imaginário também. Isso tem um valor muito importante para o dono, né, ou dona do nome, e para as outras pessoas. Tanto quando você tem um nome que não diz, né, que não indica qual é o seu gênero, isso gera muitos constrangimentos, gera muitos problemas para as pessoas. E os problemas são ainda maiores se você é chamado ou chamada por um nome que não corresponde ao gênero, né? Não corresponde ao gênero com o qual você se identifica.
A lógica do nome social, então, nesse contexto, é uma gambiarra, né? A gente tem a Berenice Bento, que é uma das primeiras pesquisadoras do Brasil que falava sobre isso, ela falava que o nome social é uma gambiarra, porque é um jeito que a gente arrumou de garantir que as pessoas conseguissem dizer, olha, eu quero ser chamada assim, independente de como está no meu documento, eu quero ser chamada assim, porque essa retificação ela era muito difícil. Hoje, ela é possível, mas ela ainda é muito difícil, acho que o Júlio vai poder falar bastante sobre isso, na experiência, né, do centro de referência, porque ela é muito cara, é muito trabalhosa, mas ela ainda é uma possibilidade hoje, o que antes não era uma possibilidade. E aí, a gente vai esbarrar em várias questões, assim. Tanto que desde a decisão do STF que permitiu a retificação de nome e gênero diretamente nos cartórios, as pessoas meio que falam, ai, não, isso já resolveu. Não resolveu, porque ainda é inacessível. Muitas pessoas ainda precisam recorrer ao nome social, e o nome social segue sendo uma gambiarra. Por que não é uma gambiarra? A gente tem um resumo muito rápido aqui, a gente tem competências específicas dentro do sistema, né, federativo. O que é competência da União, o que é competência do Estado, o que é competência do município. E os nomes, né, a regulação de nomes, de direito das pessoas de alterarem seu nome, é a regulação da União. Então, para facilitar a mudança de nome, por exemplo, precisa de uma lei federal. Uma lei federal depende do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, a gente sabe o que tem sido. Então, a gente sabe que não vai acontecer. Né? A gente sabe que... Eu, inclusive, sou da opinião de que a gente tem que largar para lá. Parar de querer lei, parar de querer essas coisas, se organizar de outro jeito, porque não vai acontecer. Quando a gente ficar esperando, a gente vai ficar refém disso aí. E aí, por ter uma exigência né, do Legislativo Nacional, não tem o que fazer. E aí as pessoas vão fazendo gambiarras. O nome social, por decreto, por exemplo, é uma gambiarra. A gente tem... Eu, por exemplo, moro em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Então, aqui eu tenho o decreto de nome social, o decreto municipal de nome social, que a Prefeitura de Belo Horizonte já publicou. Tem o decreto estadual do nome social e tem o decreto federal do nome social de 2016. Eu estou num lugar em que todos os entes federados, né, têm nome social. Nem todo mundo está nessa situação. No interior não é assim. Os estados são todos assim, né, as capitais, mas o interior não. Então, aqui em Belo Horizonte, o decreto de nome social, o decreto federal de nome social garante que a pessoa tem o direito a usar o nome social dentro da universidade, por exemplo, Universidade Federal, dentro de alguma coisa federal que seja, porque tem um decreto federal lá. E o decreto, ele só tem validade dentro da administração pública. Ele não tem validade no banco privado, na loja, no clube que eu frequento, sabe? Ele tem validade da administração pública. Então, o federal vai valer no INSS, vai valer na Caixa, vai valer na Universidade Federal. Aí, eu estudo no ensino médio estadual. Eu vou ter acesso, porque eu tenho decreto estadual. Alguma coisa, eu vou no posto de saúde que é municipal. Aqui em Belo Horizonte tem acesso ao municipal. Mas em cidades em que você não está com toda essa cobertura, você pode esbarrar em locais em que o órgão tem o direito, né? Assim, ele não tem a obrigação de respeitar o seu nome social de forma normativa. Isso seria muito fácil de resolver se as pessoas tivessem um mínimo de boa vontade, né? Porque a gente tem convenções muito mais simples do que isso, que são convencionadas, as pessoas cumprem, porque elas têm boa vontade. Nesse caso, infelizmente, não tem. A gente ainda tem uma LGBTfobia muito institucionalizada, né? Os agentes públicos se sentem nesse direito. E esse caráter administrativo, né, como ato executivo do nome social, faz com que ele seja restrito a esses ambientes públicos. Então, se você estuda numa universidade particular, por exemplo, você pode ter dificuldade com isso. Você tem dificuldade de se questionar essa questão, né? Como eu disse, eu moro em Belo Horizonte, aqui a gente tem poucos casos assim, em relação à população, né, percentualmente, porque já existe uma fiscalização maior, um entendimento melhor. Mas no interior isso acontece outras vezes, as pessoas exigem, não, aqui não tem nada disso não. E aí, vamos criando outras gambiarras, a gente tem a carteira de identidade social, daqui a pouco o Júlio pode falar também um pouquinho. A carteira de identidade social, ela foi criada pelos estados, por alguns estados, não são todos os estados. É como se fosse um RG, tem a cor do RG, aqui em Minas tem, por exemplo, tem a cor do RG, é igualzinho, só que não é o RG, porque o RG tem validade nacional, ele foi criado pela União. Esse tem validade estadual.
Então, você tem um documento que não vale em todos os estados, só vale no seu. Então, é uma gambiarra em cima da outra gambiarra, com uma coisa que é super séria, mas que a competência federal privou a gente, né? Na medida que a gente depende do Congresso Nacional, a gente está refém. Não tem o que fazer, infelizmente. Bom, no estado de Minas Gerais, desde o ano de 2017, a gente tem um decreto estadual que garante a emissão da carteira de nome social, mas eu sou de Juiz de Fora, e na cidade de Juiz de Fora a gente só conseguiu implementar esse direito no ano de 2022. Então é muito recente ainda, começamos no mês passado, a partir, né, da luta dos movimentos sociais. Foi até uma conversa minha com o Caio estava presente na edição desse documento, né, que estabeleceu essa carteira de nome social, mas a gente sabe que, embora ela esteja prevista, ela não é emitida na maior parte dos municípios do estado de Minas Gerais, né? Então, o que a gente tinha antes só em Belo Horizonte, a gente levou para Juiz de Fora, mas depois de muita luta dos movimentos sociais, né, da gente requerendo que a Polícia Civil se posicionasse acerca da emissão dessa carteira. E é muito importante que a gente fale sobre isso, porque a gente precisa diferenciar o que é a gente ter o direito e ter o acesso ao direito, né? Porque muitas das vezes esse direito ele não é efetivado, ainda que ele esteja previsto por algum tipo de legislação. Oi, gente. Queria também falar um pouquinho da minha experiência. Eu acho que, antes de mais nada, acho bom a gente lembrar também que nem toda pessoa trans tem essa necessidade de readequar o nome, ou se retificar, ou de usar um nome social. Mas eu não sou essa pessoa. Eu acho muito importante, faz muito sentido para mim eu fazer essa readequação do meu nome, essa retificação do meu nome. Atualmente, eu não sou retificada, sou uma pessoa trans não binária, mas eu tenho o uso do nome social no RG, né, como os meninos estavam dizendo antes, que alguns estados permitem isso. Hoje eu moro aqui em Florianópolis, mas eu nasci no interior de São Paulo, então o meu RG é de lá. E aí foi muito simples, na verdade, para eu fazer esse processo de inclusão do nome social no RG. Não é algo tão burocrático assim no interior de São Paulo, não dá pra gente, acho que a gente falar sobre todos os estados, mas eu sei que eu cheguei lá num órgão que chama Poupa Tempo, que é esses órgãos que fazem documentos rápido. Cheguei, pedi para poder fazer que eu queria fazer a inclusão de nome social, mas você falou, tem que agendar um horário. Eu já fiquei super triste. A hora que eu fui lá olhar o horário, tinha um horário para dali 1 hora, sabe? Eu nem fui para minha casa, esperei ali mesmo. E já fiz, e ficou pronto daí em 30 dias depois, né, que a gente pode ir lá retirar. Já o processo de retificação, também estou no processo de retificação, porque para mim é importante muito mais do que a retificação do nome social, mas a retificação de gênero, para mim faz muito sentido ter essa retificação. E foi um processo que eu demorei também para poder entender se eu ia fazer isso ou não, até porque tem toda a questão de que alguns lugares não aceitam a retificação para não binário, né? Vai muito do cartório. E foi isso que eu descobri também no processo de retificação, porque o Lino estava aqui junto comigo, né? Inclusive, ele fez quase toda a parte do processo, que eu estava tremendo, estou nervosa, ele que ligou, né? Agilizou todos os corres para a gente dar início a isso. E quando eu fiz essa ligação, quando ele fez essa ligação lá, a gente descobriu que, na verdade, igual, por exemplo, aqui em Florianópolis, como já tem precedentes de pessoas que conseguiram retificar para não binário, que eu conseguiria, mas que isso ia depender do meu cartório, lá no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, porque a minha certidão era de lá, né? Minha certidão de nascimento era de lá. Então, aí a gente vê isso que os meninos estavam falando também, como é complicado não ter essa lei federal, né, maior, que fale por todos os estados, que aí eles acabam relativizando isso, e aí vai muito, não, acho que também não só das leis estaduais, mas muito da boa vontade do cartório em si também. E lembrar que reafirmar isso que os meninos também trouxeram, de que é um processo caro, ainda não chega na parte de valores de dinheiro, mas caro de custoso mesmo, porque principalmente para quem não tem instrução sobre questões legais, quem tem dificuldade com documentos, que é o meu caso, eu olho aquela quantidade de documentos que eles pedem, eu fico perdidinha, porque é muita coisa,
que eles pedem. Mas vamos lá, né? Tô nesse processo, vai dar certo, vai dar boa. Na universidade também foi um processo, foi bem fácil também. Eu pedi o nome social também, inclusão do nome social na universidade. Eu estudo na UDESC, né, para quem não sabe. E a única coisa que foi um pouco mais complicada é porque dentro do meu programa ainda não tinha tido nenhuma pessoa trans dentro do meu programa específico. Então as pessoas não sabiam me encaminhar para onde ir, entendeu? Tipo assim, com quem eu devo falar, qual secretaria. Então, nesse processo, eu fiquei meio que num ping-pong, sabe? Ai, não, é com fulano, não, é com ciclano. Mas a hora que eu consegui o e-mail certo do departamento, do departamento responsável por isso dentro da universidade, foi também questão de no mesmo dia. Eu mandei o e-mail, sem muitas burocracias, né? Ai, como você quer ser chamada, só isso, e no mesmo dia, todos os documentos online, digital, todos os campos da universidade já estavam readequados com o meu nome social. Então, eu acho isso interessante, porque às vezes a gente acha que vai ser um processo super burocrático, e às vezes é uma coisa, a gente fica sofrendo por uma coisa que é muito mais simples, às vezes, que a gente imagina. Então, eu fico pensando quantas pessoas trans, às vezes, não são desrespeitadas dentro de instituições públicas, pelo simples fato de não saberem quais são seus direitos e o quão simples, às vezes, pode ser de resolver, quando a gente está falando de inclusão de nome social, né, dentro das instituições. Acho que era isso por enquanto, tem bastante coisa para falar, mas vou dar a voz para vocês um pouquinho, quero ouvir bastante vocês. Eu queria falar umas coisinhas. Primeiro, que uma reflexão que eu fiz aqui logo no início da fala do Caio, de quanto que a gente tem essa ligação do nome quanto identificação de gênero, né? Eu trabalho na Defensoria Pública da União, já tem um tempinho, e aí foi uma reflexão que eu fiz há muito pouco tempo, porque eu sempre que eu precisava entrar em contato, ligar para algum assistido, aí eu ia lá, olhava o nome, eu quero falar com o senhor fulano, ou com a senhora fulana e tal. E aí, sei lá, às vezes dá, sei lá, algum nome assim que não indica gênero, sei lá, tipo, Valdeci, tipo, não tem como saber se é homem ou mulher. E aí, tipo assim, eu ia lá olhar na fotinho ou no cadastro e tinha lá qual era o gênero pra falar. E aí depois eu fiquei pensando assim, tá, mas por que eu preciso identificar a pessoa? Por que eu preciso falar o senhor fulano, a senhora fulana? Se eu disser, oi, aqui é da defensoria, eu queria falar com tal pessoa. Pronto, acabou, tá resolvido. Porque apesar de ter lá, eu não sei também como que a pessoa se identifica. Não sei se teve questão de se a pessoa tentou, se não tentou retificar o nome, se é trans, se não é, como que se identifica. E aí, sabe, pra que eu, uma pessoa que não tem conhecimento de nada disso, vou já começar no primeiro contato, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar o gênero de uma pessoa que eu não conheço. E aí, depois disso, eu me policio agora, tá, meninas? Pra não fazer esse tipo de coisa. E uma outra coisa que surgiu aqui também é que, assim... Ai, gente... E, assim, dizendo isso enquanto um advogado que advoga, que trabalha também com processo e tal. Mas, tipo assim, pra quem que serve o direito, sabe? E aí, tipo assim, é difícil as coisas, tipo assim, tem todo esse procedimento de, porque não tem uma norma federal, e aí cada lugar tem uma coisa. E, tipo assim, isso não é por acaso, sabe? Isso não é porque não é para ser fácil mesmo, não é pra pessoa ir lá e conseguir, é pra tentar e não conseguir, é pra desestimular, é pra que, né, você consiga num lugar, e aí você viaja, vai pro outro, e aí chega lá você não consegue, e tudo isso faz parte do que é o Brasil, né? E aí entra a questão da burocracia também. A burocracia no Brasil, ela é um instrumento de controle do acesso de determinadas pessoas a determinados lugares. A burocracia é para isso, assim, é para dizer, se você tentar por aqui, você pode até conseguir, talvez, mas tem que estar disposto, tem que ter paciência, senão... Nossa, é isso, né? Sempre, tipo, cada fala vai levando para 1000 lugares. E eu vou tentar não ficar tomando muito espaço. Mas, assim, eu não sei, eu acho que o Júlio é retificado. Você é retificado, Júlio? Então, a gente tá em uma situação muito interessante, assim, muito legal. Porque eu, Júlio e a Verdi, a gente tá em 3 lugares muito distintos. Eu não tenho nenhum tipo de retificação. Eu sei que em São Paulo, porque tem esse lance do RG, o RG é estadual, né? E o RG ele vai até deixar de existir.
Mas em São Paulo tem esse lance do Poupa Tempo. Eu também sou paulistano, eu sou da capital. E aí, assim, como que é esse processo, né? Tipo, todo de colocar nome social nos documentos mesmo. Então, assim, eu não quis colocar. Então, eu coloquei nome social onde? Na minha universidade, que na verdade eu transicionei há 7 anos atrás. Então, há 7 anos atrás não tinha nenhuma dessas leis que a gente tem hoje. Então, em 2013, a UFSC já tinha feito uma reunião com uma galera, assim, com um movimento social, e tinha feito, tipo, a carta mais bonita sobre relação de nome social do país, assim. Era uma carta muito bem feita, muito, muito bem escrita, e que várias universidades utilizaram essa carta depois também para fazer a mesma solicitação de nome social. Ficou lindo, ficou maravilhoso, mas quando foi ver, nada foi feito dentro da universidade para além dessa carta. Então, em 2014, quando eu passei no mestrado, que eu era aluno mesmo, né, da universidade, eu fui pedir, fazer a solicitação para a inclusão desse nome social. E a gente percebeu que a UFSC não tinha nenhum sistema para implementar esse nome social. Então, foi, tipo, mais um ano pra gente, tipo, a secretária do meu programa tinha que riscar o meu nome de registro e escrever a caneta a chamada, porque ainda ia com o meu nome de registro. Bom, a gente fez várias reuniões, a gente tentou institucionalizar o nome social, mas a UFSC, por exemplo, não trabalha com um sistema só. Então, na biblioteca ainda é meu nome de registro, até hoje, sabe? E aí, assim, no IFSC, que eu achei que ia ser mais difícil, já foi muito mais fácil, porque o IFSC, ele geralmente pega as políticas públicas que estão prontas, que já foram discutidas, já foram feitas na UFSC e implementam. Então, eu lembro que no IFSC eu não pedi o meu nome social. O secretário olhou para a minha cara, me perguntou o meu nome e fez a solicitação sem eu sequer pedir o nome social. Assim, ele foi maravilhoso. Quando eu cheguei lá no campus, ninguém sabia meu nome de registro, todo mundo só tinha meu nome social e isso foi muito incrível. Por outro lado, tem uma colega que passou num concurso na UFBA, que pra mim, tipo, é a universidade, é a mais pra frentex, é a mais na UFBA, é evoluída, sabe? Bahia, gente, por favor. E aí, assim, ela ficou mais de um ano porque realmente não tinha sistema para colocar esse nome social que ela tem direito. Porque quando a gente está falando de sistema, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de programa, né? Então, assim, quando a gente vai puxando a coisa, vai saindo um bololô enorme, sabe? Tu vai puxando o fio ali que parece tranquilo e vai virando um bololô enorme. Então, eu só fiz esses pedidos. E aí você tem que fazer esse pedido, igual a Verde falou, na cidade que está a sua certidão de nascimento, que é um outro impedimento. Porque, assim, o meu pai tem a certidão de nascimento lá na Bahia. Tipo, se a minha certidão de nascimento fosse na Bahia, São Paulo tá aqui perto de mim, mas e se for na Bahia? Sabe? E aí é todo um diálogo que é de cartório para cartório. Que aí entra na situação da Verde, que fez a solicitação, né, enfim, desse nome social. E aí sim, São Paulo tem o Poupa Tempo. Quando eu estava na capital, era mais de um mês para eu conseguir fazer, para marcar, mas eu vi que realmente no interior de São Paulo era tipo 2 horas, já tinha lugar, né, para fazer essa solicitação, mas eu não fiz. E até ia te perguntar, Verde, porque eu não sei, né, que isso é legal também de saber, se aparece teu nome de registro no seu RG ou não. Mas assim, para mim, eu sou uma pessoa trans e eu tenho uma certa passabilidade cis, que eu não gosto. Então, para mim, é muito importante não fazer alteração do meu nome de registro. E aí vai para outro lugar também, porque assim, a gente pode fazer só alteração de nome de registro, a gente pode fazer alteração de sexo, né? Ou seja, pode fazer um ou outro, ou os dois. E outra coisa que eu não quero fazer é retificação de sexo. E aí eu acho que faz muito sentido, por exemplo, para Verde, né, como pessoa não binária, colocar não binário. Mas para mim, embora eu seja uma pessoa transmasculina, eu não gosto dessa masculinidade hegemônica. Eu sou uma pessoa transmasculina, mas não binária. Então, para mim, não faz sentido botar sexo masculino.
E, tipo, eu jamais prestaria exército, sabe, para fazer retificação de sexo. Então, são várias questões que vão entrando. E eu sempre fiquei pensando, assim, mais pro Jorge, pro Júlio e pro Caio, né? Que, tipo, meu, na verdade, a gente é um número. Porque pra nossa. Assim, outra coisa, né? Nome social é o quê? Porque pra mim todo mundo tem nome social. Afinal, o nome por si é social. Vamos lá, gente. O nome é social. Porque pro governo a gente é um número, né? E assim, eu sempre fiquei pensando nisso. Tipo, que saco, porque os caras ficam apegados e tão apegados ao meu nome, quando na verdade pra eles eu sou só um CPF, sabe? E eu boto fé que é uma forma de identificar as pessoas, né? Tem até o lance de você mudar de nome, tipo, antes, em 2014, quando eu mudei, quando eu fiz a transição, a gente era muito forçado a não usar o nome social, porque falavam pra gente que era crime de, como que é o nome, que vocês vão saber melhor, de identidade Falsidade falsa, ideológica. de falsidade ideológica. Então, tipo, era uma baita pressão pra gente não usar o nome social, porque a gente tava cometendo um crime de falsidade ideológica, sabe? E esse lance do cartão de crédito me irrita muito. Outra coisa que eu já queria saber, porque assim, o meu banco não foi transfóbico comigo. Eles me deram um cartão, né? Tipo, até que ponto as empresas podem bater o número do meu cartão com o meu nome de registro, sabe? Porque a gente é sempre considerado criminoso. As pessoas trans e pretas são consideradas sempre criminosas. Então, tipo, como que não tem problema nenhum eu botar o cartão do meu pai e tem problema eu botar o meu? Respondendo, então, a pergunta do Lino, só antes do RG, no modelo de São Paulo, né, porque acho que os RGs são diferentes também, aparece o nome social na frente e vem escrito nome social, e aí atrás vem escrito nome. Ai, deixa eu ver aqui já, no meu. Acho que não é nome de registro, é nome civil. Atrás vem nome civil, eles mantêm o nome, e na frente vem nome social. Eu acho problemático, né, manter o outro assim, mas é isso. E eu acho também que, talvez respondendo sua pergunta sobre se somos só um número, por que incomoda o nome, o nosso nome, aí eu não sei se legalmente é isso mesmo, somos só um número, mas eu acredito que é transfobia pura, sabe? Até porque aí eu jogo também para um meu próprio caso, que eu sempre comento, acho que não sei se já comentei com vocês, mas eu chamo Verde desde os 13 anos de idade. E Verde, antes do processo de transição, era um apelido. E daí isso nunca incomodou ninguém. Eu cheguei na graduação e os professores me chamavam de Verde sem ter o nome social, sem ter o meu nome incluso na lista. Porque, ai, é legal, né, ai, o apelido, é assim que ela se sente confortável, e eu vou chamar assim. E daí, quando a gente diz que isso é nosso nome social, parece que isso passa a incomodar as pessoas. E aí as pessoas te desrespeitam, acredito que é por pura transfobia mesmo, porque elas não querem porque incomoda ser trans. Qualquer pessoa cis que chegar numa universidade, virar e falar assim, ah, esse é meu apelido, ela vai ser tratada assim. Mas quando chega uma pessoa trans e diz que é o nome social, isso incomoda essa heteronormatividade, né? Porque eu acredito que, de alguma forma, isso abala as estruturas deles, né? E aí eles se borram todos. Eu acho que é bem isso. Eu não acredito que a questão do respeito ao nome sejam relacionadas, por exemplo, à falta de um campo para você poder inserir o nome social, né? Hoje a gente sabe que existem várias pessoas que utilizam o nome social, como, por exemplo, a Anitta, e ninguém questiona isso, né? Ninguém pergunta para a Anitta qual é o nome dela de verdade. Então, a gente não está falando aqui só do respeito ao nome social, a gente está falando exatamente como a Verde falou, que é da transfobia, né? O Jorge colocou para quem serve o direito, e uma coisa que eu posso afirmar é que o direito não serve para corpos abjetos. Os nossos corpos são abjetos e ele não é feito para nós, né? O tempo inteiro a gente está
sob suspeição, a gente tem que ficar se explicando, né? A gente tem que dizer que a gente quer ser respeitado com o nosso nome, mas que a gente não está fugindo da polícia, a gente não está fugindo de nenhum tipo de dívida, e as pessoas sentem uma dificuldade muito grande de respeitar e colocam questões em relação a isso, né? Mas se a gente comparar com o que a Verde falou, por exemplo, do uso como apelido não ser um problema, mas o nome social ser um problema, fica clara a transfobia, né? Não é sobre o respeito ao nome, não é sobre a falta de um campo para você poder inserir o nome de uma pessoa trans num documento ou numa lista de chamada. É justamente para violentar as nossas subjetividades, os nossos corpos, para que a gente não possa ser quem a gente é na sociedade que a gente vive, né? Então é sobre isso mesmo, é sobre abalar a cis-heteronormatividade e o quanto o avanço dos nossos direitos assusta, né? Assusta a sociedade que é patriarcal e que não foi feita para gente, né? A sociedade ela não foi pensada para respeitar as nossas identidades de gênero. Eu perdi um pouco o timing do que eu ia falar, mas era sobre o comentário do Lino sobre o sistema da universidade. Eu sou do direito e eu não entendo dessas coisas, mas eu tenho a impressão de que esses sistemas computadorizados, eles são muito difíceis de alterar, né? Não é possível que as coisas são tão difíceis assim. A pessoa consegue criar a Magalu, que tem hora que eu acho que é de verdade, mas não consegue colocar um nome numa ficha. É uma lógica que não tem o menor sentido para mim. Todas as vezes que eu esbarrei nessa questão, né, acompanhando alguém que esbarrou nessa situação de sistema, eu me perguntava, e perguntava para as pessoas, qual que é a dificuldade? Sabe? É a primeira vez que você está trabalhando nisso? Você está em treinamento? Como você não consegue mudar uma coisa que... Gente, as pessoas fazem drones que voam e não conseguem mudar uma ficha. Aqui, você está falando de universidade, aqui em Minas Gerais, tinha uma universidade federal que a gente estava acompanhando uns casos, assim, ela aceitou o nome social das pessoas, até porque desde 2016 ela não tem nem opção de aceitar ou não aceitar, né? Mas enfim, aceitou, criou o cadastro lá de nome social, mas a carteirinha da biblioteca vinha o nome escrito, o nome social, mas quando você colocava a carteira da biblioteca, aparecia para o bibliotecário no sistema o nome de registro. Porque o sistema não conseguia corrigir, é um negócio muito complicado para o sistema. É um negócio assim. E o sistema é tipo um deus, é uma entidade. Ninguém faz o sistema. O sistema é ele foi feito por autopoiese. Ele se auto. Você tá falando, eu tô lembrando, tinha um primo que era técnico de informática e ele contava que na formação dele ele teve umas aulas de filosofia. E eu perguntei para ele, como que filosofia se aplica nisso, né? O que você aprende? Ele falou, é umas coisas sobre basicamente não deitar para a máquina. Se você tem que mexer numa máquina, você muda a máquina de posição, você não se curva, você não deita no chão, porque você é o humano. E aí eu fico pensando, será? Sabe? Se as pessoas não perderam essa aula, porque um sistema não consegue mudar o nome. Mas, enfim, nessa faculdade específica, quando você batia a carteira lá da biblioteca, aparecia. Só que o restaurante universitário usava a carteira da biblioteca. E o restaurante universitário, eu tô rindo de nervoso, porque é tão absurdo. O restaurante universitário tinha uma catraca em que você batia a carteira de identificação e aparecia o seu nome numa televisão. Tinha uma televisão que ficava em pé em cima da fila, mostrando para as pessoas atrás. Uma coisa feita não tem lógica, não tem bom gosto, não tem nada, não tem sentido nenhum. E aí, quando você batia a carteira, você entregava a carteirinha pra pessoa, a pessoa batia na maquininha, aparecia o nome na televisão para todo mundo da fila ver. E aí, quando você levava a sua carteirinha com o seu nome social, a pessoa lia no leitor e aparecia o seu nome de registro na TV. E a universidade não conseguia trocar isso no sistema. São umas coisas que eu, de verdade, não é nem um acréscimo, é uma pergunta. As pessoas que estão ouvindo, que trabalham com isso, é tão difícil assim? Sabe? Precisa. Se a pessoa chegar lá e dar uma machadada na televisão, tá justificado? Tá. Na minha opinião, tá justificado. Porque não é possível ser tão difícil. A gente vê tanta coisa incrível sendo feita, né? A gente coloca um negócio no carro e você passa 30
pedágio sem pagar nada, sem precisar parar, mas um sistema não consegue mudar o nome. É bem complicado. Gente, falando aqui de sistema, eu trabalhei muitos anos em uma instituição financeira. E aí tu pensa, como que um banco que lucra bilhões não consegue alterar um sistema? E assim, como não era meu cotidiano, isso não era questionado. A gente só vai ali seguindo um monte de meta para bater, enfim. E um dia aconteceu de eu precisar abrir uma conta e o campo para você preencher os dados da pessoa tem que ser exatamente como estão no documento. Não tem a opção de você colocar outro nome, até porque você manda aqueles documentos para uma conferência. E aí, claramente, o nome da pessoa não condizia com o gênero da pessoa. E aí eu perguntei para ela: você quer que eu te chame como? Como você gostaria de ser chamada? E ela me disse o nome. Beleza, fiz o cadastro com o nome que estava lá nos documentos e levei, antes de subir para aprovação, para o meu superior e falei: olha, tô com esse caso aqui, será que dá para a gente colocar no sistema o nome que ela gosta de ser identificado, enfim? Ela fez essa exigência? Foi o questionamento da minha chefe. Eu falei: não, muito tranquila. Eu só perguntei como ela gostaria de ser chamada, ela me deu outro nome. Ela, cara, então não se amarra nisso, não. Sobe e vai. Só segue. Não vai querer criar caso com uma coisa que o cliente nem tá se preocupando, sabe? Voltei e falei, tá, vamos esperar aprovar e é isso. Bem-vinda. E aí eu fiquei pensando, essa pessoa pode ter um problema no próximo atendimento. Porque a próxima pessoa pode não ter noção de perguntar, oi, como é que você quer ser chamada? E aí eu pensei, se não partir de um barraco da pessoa, né, um mínimo, uma exigência tão básica, as pessoas não se movimentam para já facilitar a vida, sabe? Complicado. Que sistema é esse, né, que não pode não ser alterado? E eu passei por isso recentemente com o Lino, né, Lino tá aqui de prova também, num certo evento acadêmico de moda, cujo negaram também o uso do meu nome social nos diplomas e nas publicações. E aí parece que eles ficam tirando a gente de otário, né? Ficam, tipo, debochando mesmo assim da nossa cara. Me perguntaram uma vez, falei, me mandaram errado. Aí eu falei de novo por e-mail, mandaram errado de novo. Em resumo, gente, me mandaram 3 vezes a mesma coisa que eu já havia solicitado. Lino já tinha dado barraco lá dentro da organização. Nossa, gente, eu sei que ficou uma coisa que foi assim, 3 meses para conseguir um certificado com o meu direito de nome de uso social. Aí essa Carol tá falando, né, que às vezes eu preciso dar barraco. Aí eu lembro que minha mãe estava contando, a maior preocupação da minha mãe, quando eu apareci com o meu RG com o nome social, ela falando, tá, mas qual que é o seu nome? Eu falei assim, mãe, meu nome é esse que tá aqui novo agora, meu nome social. Aí ela, não sabe por que eu tô perguntando isso? Para você já se preparar, porque pode dar problema, porque lá no hospital, que a mãe trabalha na limpeza de um hospital lá em Rio Preto. E aí ela falou assim, que lá no hospital teve uma moça que chegou e aí ela deu um barraco, porque ela queria usar o nome social dela, e ela não podia, e o hospital não aceitava por conta do bendito sistema, porque estava cadastrado o bendito sistema do nome antigo dela, e não conseguia fazer essa retificação. E aí ela deu maior barraco. E aí eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, então, se isso acontecer comigo, provavelmente pode vir a acontecer, assim como aconteceu nesse evento acadêmico, eu serei essa pessoa que darei o barraco. Porque é isso, infelizmente, é isso que a gente precisa fazer, porque senão as coisas não se movem. E aí quem sofre com isso é a gente. A gente sofrer, a gente vai de qualquer forma, né? Dando barraca ou não. A gente pode escolher sofrer por algo que pode se tornar algo mais efetivo, ou sofrer e continuar sofrendo pela mesma coisa para o resto da vida. Desculpa te interromper, Laís, era isso, só fazer o gancho entre os dois. Não, eu tava brincando. Eu acho assim, né? No alto da minha ignorância mesmo, né? Porque eu fico pensando o exemplo que a Carol trouxe. Ok, não é uma coisa que tem a ver com a gente, entre aspas, né? Então a gente acaba não se preocupando. É a mesma coisa que eu falei ainda esses dias, que é em relação a pessoa vai lá, monta uma loja, bota uma rampa e acha que isso é acessibilidade e acabou, como se só uma rampa pudesse suprir a necessidade de todas as pessoas, como se a acessibilidade não tivesse a diversidade dentro desse lugar, né? E aí
eu acho que é muito sobre a ausência de relação mesmo, né? Eu fui começar a me preocupar e a tentar entender quando eu comecei a ter pessoas trans convivendo comigo, e aí eu comecei a me questionar sobre os ambientes. E aí a situação que aconteceu com o Lino, eu fiquei pensando assim, poxa, mas na Zecaia a gente nunca parou para pensar sobre isso. Como que a gente lida na Zecaia, né? O ano passado, eu lembro que a gente tinha, na plataforma que a gente usava, a gente tinha a opção de sexo, né? Feminino e masculino. E aí eu fui pedir para a plataforma para que eles pudessem acrescentar outras opções. E aí não tinha como. Não tinha como. Ou tirava, e aí não pedia nada, ou não tinha outra opção. E eu fiquei pensando, nossa, como essa empresa ela não tá. Como é um e-commerce que várias outras marcas vão estar ali dentro, é uma empresa que não está querendo nem se adaptar à atualização do mundo, né? E aí, quando a Carol diz, é muito sobre isso, né? Ah, enquanto ninguém fizer um barraco, enquanto ninguém fizer uma grande reivindicação, a gente vai fazendo, né? Vai fazendo, e aí a gente vai constrangendo pessoas, a gente vai magoando pessoas como se nada fosse nada, e a gente vai passando como um trator por cima, né? Da existência, né, de cada pessoa. E aqui eu vou deixar um questionamento real, né? O que a gente faz enquanto empresa? Quais são os procedimentos que a gente deve fazer para que a gente não acabe sendo mais uma empresa que passe por cima de outras pessoas simplesmente porque é mais cômodo? Ah, deixa eu dizer uma coisa. Estou aprendendo muito, tá? Eu ia entrar um pouco nesse lugar, mas antes disso, deixa eu contar uma coisa para vocês, porque assim, o meu nome social também foi muito respeitado na instituição que eu entrei, porque eu era maior de idade. Porque eu tinha uma certa passabilidade. Então, tipo, hoje, quando as pessoas me olham, as pessoas veem um homem, né? Elas veem. Isso não significa nem que eu vejo. O que eu vejo de mim seja isso. Mas elas olham e elas veem um homem, né? Então, o meu nome social foi mais ou menos fácil delas aceitarem, porque para elas é muito mais fácil me chamar de Lino do que me chamar com meu nome de registro. Porque elas ficam desconfortáveis, né? E isso é uma coisa que eu quero manter o meu RG com meu nome de registro também, porque eu quero que as pessoas se sintam desconfortáveis. Porque assim, eu sei quem eu sou, eu sei qual é meu nome, eu sei que eu sou uma pessoa trans e eu tô muito ok com tudo isso. E você está? Quando você pega o meu RG, você está ok com isso? Sabe? E aí, tinha outra mina trans. Quando eu entrei lá pra dar aula, tinha uma aluna que era trans, que ninguém mudava o nome. Ela já era retificada nos documentos e o nome de registro aparecia nos documentos da escola, gente. Tipo, bizarro. Aí eu fui lá, fiz a solicitação para troca. Tanana. Mas assim, tinha uma outra aluna que era menor de idade, hoje é uma travesti, mas na época era uma pessoa não binária. E essa pessoa morava sozinha, tinha passado no vestibular sozinha, tava lá na cidade sozinha, né? Porque onde eu dou aula é vestibular para ensino médio também. E, enfim, tava lá vivendo a vida com a mãe a quilômetros de distância. E aí, a gente foi fazer a solicitação de nome social. Ela mesma não tinha pedido o nome social. Eu fui lá, falei, olha, qual é o seu nome? Ela falou, Lua. Eu falei, bom, é diferente do nome que tá aqui na minha chamada. Você quer acessar o nome social? Vamos fazer isso, né? Porque é simples. Ai, gente, assim, ó. Eu conto, você conta. Adoecimento total. Adoecimento. Só isso que eu vou falar pra vocês. Mas, bom, vamos chegar no final da história pra não ficar me enrolando aqui. Ligaram pra mãe dela pra contar que a filha era não binária e que estava pedindo nome social na escola. E aí, eu fiquei putaço, assim, eu fiquei retardadamente nervoso com essa situação, porque pode ser uma mãe que vai matar a filha, um pai que vai matar a filha, sabe? E aí eu falei, gente, vocês. Que mundo que vocês vivem, que vocês acham que a família é só o lugar de cuidado? Tipo, a família também é muito lugar de violência, particularmente para as pessoas LGBTs, a família é um lugar de muita violência. Como que vocês não fazem isso? Sabe? E aí, a direção me falou o seguinte:
Se ela estivesse usando droga, você não ia ligar pra mãe dela? Aí eu levantei e falei, você está comparando a minha identidade de gênero ao uso de droga por adolescentes? Tipo, é sério? E aí, de novo, a gente dá uma porrada na pessoa, a gente é violenta, eu sou muito violenta. Mas não, eu não dei uma porrada na pessoa, porque não, a gente não pode nunca ser violenta. Essa é a regra número 1. Mentira, a regra número 2. A regra número 1 é volte vivo. Sempre. Mas assim, sobre as empresas. E a universidade é uma empresa, né? Embora seja do Estado, mas assim, empresa eu tô falando no sentido de uma organização, né? Uma organização. Não adianta fazer panelinha LGBT. Tem muita empresa privada aí que tá com panelinha LGBT, que significa o quê? Os empregados LGBT trabalham mais na empresa, sem ganhar hora extra, para fazer de conta que a empresa é uma empresa LGBT friendly. Então, assim, as empresas, elas precisam, particularmente, isso eu não estou falando das empresas pequenas como a Zecaia, né, no sentido de abrangência e financiamento, mas uma empresa como a Globo não ter uma assessoria para cuidar de questões trans e pretas dentro da empresa, no financeiro, no RH, em todos os setores, do começo ao fim, da venda à entrega do produto na casa do cliente, que é a propagandinha. A entrega na casa do cliente deles é ótima. Tem até a Linda Quebrada fazendo propaganda de como a Globo é inclusiva. Mas eu não consigo pagar a minha conta. Então, não, empresas, não adianta ter uma panelinha LGBT, uma panelinha preta e fazer de conta que você é antirracista, porque isso não é ser antirracista. É não colocar os nossos perfis na análise de fraude. Isso é ser antirracista. É não colocar os nossos perfis de pessoas trans que usam nome social com o seu próprio cartão de crédito na análise de fraude. E assim, sobre coisas muito básicas, para qualquer empresa, eu acho muito importante perguntar gênero, a depender da empresa, porque, enfim, tem empresas que querem se dedicar a fazer moda feminina, moda masculina, e tanto faz, porque, sei lá, eu comprei um tênis maravilhoso que eu comprei na seção feminina. E aí é problema meu, que eu fui lá e escolhi comprar nessa seção, mas eles estão se propondo a fazer, né? Eles não têm que atingir o público masculino, não é obrigação deles. Está atingindo, ótimo, estão lucrando mais. Mas assim, se você tem uma empresa que tem definição de gênero, é muito importante perguntar gênero. Mas sexo, a menos que você faça calcinha para travesti, e aí, enfim, você vai saber que a travesti, perguntando a identidade de gênero, você também vai saber que ela tem, né, o que ela tem para você fazer a calcinha dela. É muito desnecessário perguntar sexo, né? Tipo, qual o interesse das empresas entre o que eu tenho no meio das minhas pernas? Então, assim, o gênero faz muito sentido e é muito importante que as empresas se dediquem a fazer produções para pessoas trans também. Eu só tenho uma empresa que faz cueca. Eu tenho uma única opção de comprar cueca no Brasil inteiro. Sabe? Tipo, e cada coisa é isso, assim, aí você vai tentar fazer uma denúncia no Ministério Público. Não tem como acessar o Ministério Público, eu recebi uma resposta bizarra do tipo, nós não temos aporte para essa denúncia. Aí 190 em Florianópolis não atende. Sério, gente, outro dia tinha uma mulher apanhando do marido, a gente tentou ligar no 90 e eles não atendem. 180 não atende. Disque 100 não atende. Não tem como fazer, porque aí boletim de ocorrência é estadual. Não tem como fazer um boletim de ocorrência por transfobia online. Eu tenho que ir na delegacia da mulher. Eu, o Lino, a última vez que eu fui na delegacia da mulher, eu tive que brigar com o policial para ele olhar o meu RG, porque ele falava que eu não poderia fazer denúncia ali. E olha que importante eu não ter feito retificação.
Porque se eu tivesse feito a retificação, eu não ia conseguir fazer a denúncia que eu precisava na delegacia da mulher, porque um segurança quase me matou porque eu fui no banheiro. Porque ele achou que eu tava usando droga. E eu só queria fazer xixi. Bom, eu acho muito importante ter 3 pessoas trans aqui com demandas completamente diferentes em relação à retificação de nome, gênero ou nome, ou, né? A Verde já comentou aqui com a gente que para ela é mais importante a retificação do nome e constar como não binário. Pro Lino não é uma demanda, e para mim foi uma demanda fazer a retificação de nome e gênero, né? Ainda que eu deixe claro todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar que eu sou um homem trans, o nome era algo importante para mim. O gênero não, mas o nome era. Mas eu quero deixar claro também que a retificação de nome e gênero no cartório não é garantia de que seu nome será respeitado pelas instituições em geral, né? E outra questão também que ela não é discutida é os bancos de dados, eles não conversam entre si. Então, o seu nome será lembrado para o resto da sua vida em locais que você nunca teve qualquer tipo de cadastro. Você vai fazer um cadastro na farmácia e aí, de repente, o seu nome morto aparece para você como um passe de mágica, né? E aí, trazendo para vocês uma vivência que eu tive, e aí a gente pode falar nome de instituições, né, gente? Eu sou correntista do Itaú desde menor de idade, assim, é uma conta que eu tenho há muitos anos, na época abri para ganhar mesada da mamãe, e aí, depois da retificação de nome e gênero, eu não mexi mais nessa conta e frequentemente eu entrava no cheque especial porque eu não mexia nessa conta, né? A mensalidade fazia eu entrar no cheque especial. E aí eu fui até o banco e pedi para encerrar a conta. Naquele papo ali, né? Não, continua com a conta e tal. A gerente ofereceu 6 meses sem pagar nenhum tipo de mensalidade. E aí eu falei, tá bom. Só faz um favor então para mim. Tá aqui os meus documentos, eu já retifiquei meu nome e gênero. Retifica no sistema para mim e manda um cartão novo. E aí a gerente virou para mim e falou, pode ir embora, na hora que você chegar em casa vai ter uma notificação no aplicativo, você aceita e aí tudo certo. Fui embora para casa, entrei no aplicativo, não tinha notificação nenhuma. Entrei no chat, mandei uma mensagem, olha, eu pedi a retificação de nome e gênero e até agora não retificou. E isso durou um mês, gente. Um mês eu mandando mensagem no chat do Itaú, informando meu nome, informando que eu já tinha apresentado os documentos, informando o meu telefone para eles entrarem em contato, informando o meu e-mail, pedindo, pelo amor de Deus, que eles respeitassem o meu nome de registro, né? Que é algo. Já tá lá, né? Tá na certidão de nascimento, cara. Tá em todos os meus documentos, vocês estão com cópia. E aí o Itaú não retificou. Só que eu comecei a adotar uma postura que eu não tenho que pedir, pelo amor de Deus, para ninguém respeitar um direito meu, né? Então, eu entrei com um processo contra o Itaú, o juiz decidiu liminarmente que o Itaú deveria retificar o meu nome e gênero, e o Itaú não cumpriu. Ele não cumpriu dentro do prazo, ele cumpriu e teve, né, que pagar multa pelo descumprimento, e além disso, foi condenado a pagar R$ 10.000 em indenização por danos morais pelo desrespeito à minha identidade de gênero e ao meu nome. Então, que todas as pessoas saibam que o nosso direito ao nome é um direito inerente a todos os cidadãos e que, caso seja desrespeitado por instituições financeiras, né, ou qualquer outro tipo de instituição, nós temos o direito, sim, de pleitear indenização por danos morais, porque nós temos o direito ao nome como qualquer outro cidadão. É sobre isso, amigo. E, tipo, é isso, assim, quando eu tô fazendo, e aí a 99 entrou em contato comigo, a Globoplay entrou em contato comigo nas redes sociais, com um papo super violento, porque isso é outro lance, né, que eu acho que a gente precisa falar, que é, assim, ai, a Globoplay fica muito triste que você esteja se sentindo assim, nós somos tão legais, fala com a gente no chat. E me mandou pro setor de fraude de novo. E tipo, mano, é muito bizarro não ser fraude eu passar o cartão de outra pessoa. Então, assim, alguma coisa errada não está certa. Não, não é possível, sabe, sobre isso. E eu fico também muito chocado, no final das contas,
com como não rola apoio sobre esse tipo de questão, sabe? As pessoas estão vendo ali, é um post que não bomba, é um post que não chega em quem devia chegar, né? Não chega onde devia chegar. E sim, isso é uma coisa que eu tava falando hoje à tarde, né? Se você é uma pessoa menor de idade, aliás, outra coisa que eu acho muito importante falar, pessoas pretas têm usado o nome social, porque também há um resgate histórico das próprias identidades. Mano, tem mina preta que chama Clara, tá ligado? E não tá afim de chamar Clara. E ela tem o direito de chamar Nizinga, sabe? De resgatar vários lugares dela. Isso é uma coisa que já vem acontecendo, eu acho que vai acontecer cada vez mais. Hoje tem um outro lugar, né, de diferença, que assim, quando o Júlio fala do nome social da Anitta, é um nome artístico, mas ela é conhecida socialmente por esse nome, né? Mas o nosso nome não é um nome artístico, né? A gente não é artista, a gente não é palhaço também, embora respeite muitos palhaços, mas essa não é a nossa profissão, não é com isso que a gente, né? Tem pessoas trans que são palhaços, mas não é o nosso caso. E eu não tô performando uma coisa que eu não sou, sabe? Tipo, eu tô performando justamente aquilo que eu sou. Quando eu prestei o concurso também, tentaram me boicotar nesse concurso, né? E não me acharam justamente porque estavam procurando a pessoa do meu nome de registro. Então não me encontraram porque eu sou conhecido e reconhecido como Lino, ponto, né? E aí, de novo, até onde essas empresas têm o direito de entrar dessa maneira na nossa vida? Como que essas empresas têm o direito de. Eles estão pedindo ali o que vem escrito, e aí eu acho que, né, grande parte das pessoas que estão ouvindo esse podcast já inseriram o seu cartão de crédito em algum lugar. Então, o que elas pedem? Escreva o seu nome igual ao do cartão. Eu não vou colocar meu nome de registro, eu preciso inserir o meu nome igual ao do cartão. Se você está pedindo a informação errada, empresa. Se você quer, qual é o seu nome de registro? Insere a porcaria do campo, eu vou colocar. Eu nunca me neguei a colocar o meu nome de registro em nenhum lugar que ele foi solicitado. Eu sei o que é um nome social. Eu sei que eu, a partir do momento que escolhi só usar o nome social, vou ter que inserir o meu nome de registro em alguns lugares. Mas vocês não estão me burlando por isso. Vocês estão batendo meu nome de CPF com o nome que está no meu cartão. Então, se a minha instituição Banco do Brasil, valeu, vocês foram legal pra caramba, porque foi 10 minutos. Eu falei, eu quero nome social. A gerente falou, estou mandando cartão. Sabe? Então, se uma instituição não foi transfóbica, me respeitou, eu tenho que lidar com outra instituição transfóbica, tipo, nem um minuto de paz, né? E assim, eu sou muito dessa vibe de nome social, sim. A gente deve ter o direito de usar e de mudar, né, o nome que a gente foi designado a qualquer momento. A gente é gente. Hoje só pessoas trans têm esse direito, mas eu espero que pessoas pretas conquistem também esse direito de aquisição de uso de nome social ou de alteração de nome de registro, porque é devido, porque o nome. E eu entendo aquilo que eu estava falando antes, né? Eu sei que precisam bater algumas coisas que nos ligam ou que garantem que a gente não é outra pessoa, é o nome da nossa mãe, né? Que algumas pessoas também não têm, mas enfim, algumas coisas ligam, que a gente não é só um número. Mas, como o Caio estava dizendo, tá muito longe de ser difícil. Quanto mais de ser impossível. É só ter um pouco de boa vontade. Como em vários outros lugares de campus, da mesma instituição que eu trabalho hoje, já tiveram menores de idade que simplesmente foram lá, colocaram um nome social, ponto, sabe? Foram lá e fizeram cumprir a lei, porque também tem essa justificativa, né? Eu não posso fazer isso, eu não posso pôr o nome social para menor de idade, porque eu vou ser processado pelos pais. Então,
Joga ali na adolescente, 17 anos, porque ninguém quer se responsabilizar por ela, né? Joga nela. Ela que fique sem o nome, sem o direito de identidade dela. Menores de idade, existe conselho tutelar, vocês podem acessar conselho tutelar, Ministério Público e ter os seus direitos. Não se calem. E essa lógica da mudança de nome, porque a gente fica falando da mudança de nome hoje em dia e parece que é uma coisa super nova, né? Nossa, mudança de nome, meu Deus. As mulheres mudam de nome quando casam há muitos anos. E será que é tão difícil assim? A Gretchen casou 16 vezes. Se ela tiver casado e mudou quando casou e mudou quando separou, ela teve 33, que são os 32 mais um, que o primeiro. Quantos nomes ela teve? O banco fechou, faliu, desistiu, entregou, fechou a porta, falou, não dá, não é possível, sabe? Não é uma coisa tão nova, não é novidade, ou é, não tô, é difícil pensar. Nossa, genial, Caio, genial. Quase caí da cadeira agora. Eu fico pensando também se será que realmente esses professores fazem essa denúncia dos pais sobre a questão do nome social por medo de processo, ou será que é por incômodo deles mesmo? Porque às vezes eu tenho um pouco de sensação que é muito mais de incomodar a eles próprios do que os próprios pais em si, sabe? Como o Lino mesmo colocou, né? Eles estavam comparando o uso de nome social com o uso de drogas por menores de idade. Então, não sei se é um medo de um processo. Para mim, é muito mais uma distorção de valores do que medo de processo. Existe aí nesse campo, a gente está falando sobre LGBTfobia institucional, esse momento em que as pessoas se sentem no direito de buscar uma brecha para justificar a sua própria vontade. É basicamente isso. Quando o profissional da saúde se nega a fazer um exame numa pessoa trans e tocar o corpo dela, né? Porque a gente fica falando de telemedicina, as pessoas trans conhecem isso há muito tempo, né? Que é aquela consulta cada um de um lado da mesa. O que você tem? O que você está sentindo? E aí ela, sabe? Ou na escola, e aí a pessoa fala assim, não, você não vai usar o banheiro, não, eu não vou te chamar pelo nome que você colocou, eu não vou. Por que que eu não vou? Aí você vai buscar motivo. Ah, é porque você é menor. Ah, é porque eu não sou obrigado. E a verdade é porque eu não quero. Eu não quero. Você não é quem você é aqui. Aqui você é quem eu deixo você ser. E eu não estou afim de deixar você ser. Isso aí que você está falando que não vai ser. Acabou. Eu tenho esse poder aqui, né? É o pequeno poder. Eu tenho esse poder aqui e aqui eu vou limitar a sua existência e você vai ver quem é que manda. E, infelizmente, todos os lugares são assim, né? Todos os lugares são assim, infelizmente. A gente não tem melhor nem pior, não. Mas eu acho que nesse ponto especificamente, eu sou servidor público desde jovem, mas eu acho que o serviço público empodera, infelizmente, essas pessoas. Então, faz com que elas se sintam mais legitimadas a impor seus poderes, suas vontades e a buscar estratégias legalistas, o que for, apenas para ser LGBTfóbicas. Exatamente, apenas para violentar. Só trazer uma informação que o Caio falou ali sobre o casamento e sobre trocar de nome, como isso é fácil se você é mulher e você casa, se você é mulher cis e você casa. Eu estava lendo semana passada, que eu tive um trabalho para apresentar, sobre a Angela Davis, e aí no livro ela tem um trecho que ela fala exatamente sobre isso, que o livro ela falando sobre a história do encarceramento. E aí ela fala que no começo as mulheres não iam para o cárcere logo quando surgiu, porque quando elas casavam, elas adotavam o sobrenome do marido, e isso era considerado morte civil. E aí, então, a partir daquele momento, a mulher era propriedade do marido. E aí, se ela cometesse qualquer erro, qualquer desvio, cabia ao marido corrigir aquela mulher que errou. E aí, por isso que a gente volta no Olha Só, Elas teve no começo, né? Tipo assim, para quem serve o direito, né? Porque aí, se é para fazer uma pessoa adotar ou não um sobrenome, para que aquilo indique uma posse, um pertencimento à pessoa, tudo bem. Aí
Há muitas atrás já tem isso aí muito tranquilo. E aí isso é para reconhecer a existência de uma pessoa que é válida, que está ali na sua frente, que está dizendo, olha só, eu existo dessa forma, aí já não pode, aí já são 500 empecilhos que são colocados. E é muito desigual quando a gente compara a retificação de nome de pessoas cis e pessoas trans. Por exemplo, eu tenho uma cliente que se arrependeu de não ter tirado o nome do ex-marido na época que eles divorciaram, e aí, tempos depois, ela me procurou para que eu pudesse entrar com o processo, porque é necessário para tirar o sobrenome do ex-marido e voltar a assinar como era, né, na certidão de nascimento. E os documentos exigidos nesse processo são completamente diferentes dos documentos exigidos para nós, pessoas trans, para fazer a retificação de nome e gênero. É completamente diferente. Se eu tive que apresentar 5 documentos diferentes para ela, para a gente são 17. Então é completamente surreal você considerar que não é sobre a dificuldade de você retificar um nome. É sobre a burocracia para que a gente não possa acessar um direito. É sobre isso, é sobre transfobia estrutural, é sobre transfobia institucional e sobre como a gente sempre tem que ser revistado, né? A nossa vida ela tem que ser colocada em público para que a gente possa acessar um direito que é básico, né? Qualquer pessoa cis que nasce, cresce, faz algumas retificações durante a vida, porque são possibilidades, e nunca foram violentadas por conta disso, né? E aí nós, enquanto pessoas trans, por conta das nossas necessidades em relação à identidade de gênero, né? Que aí pode variar, assim como está variando entre a gente aqui, né? As nossas demandas são diferentes, mas a gente não se aplica a nós a mesma lógica. Então, são 2 pesos e 2 medidas, não é sobre a dificuldade de retificar o nome. Mais uma vez, é sobre a dificuldade do sistema aceitar que as nossas identidades são possíveis. E existe uma desconfiança prévia, né? Uma presunção que é LGBTfobia, né? Que é apenas tratamento discriminatório. Porque se uma mulher cis quer mudar o nome, ela casou ou separou. Mas se uma pessoa trans quer mudar o nome, ela tem que apresentar 17 documentos, porque ela pode estar fugindo de uma dívida, ela pode ter cometido um crime, ela pode ser um ET que está querendo disfarçar de humano, sabe? Tem tantas coisas que ela tem que provar que ela não está fazendo, quando na verdade a pessoa que está mudando, a pessoa cis está mudando porque casou, porque separou, pode estar fugindo de dívida, pode ter mandado de prisão, pode ter o que for, mas não existe essa preocupação prévia, sabe? O cartório, o Estado como um todo, consegue dizer assim, aqui não vejo problema, aqui meu alerta não toca, mas aqui toca, aqui eu tenho que me preocupar. Eu acho que a gente podia aproveitar para falar um pouco sobre quais são esses documentos, né? Vai que tem alguém querendo fazer a retificação ali. Mais ou menos, não precisa ser a lista dos 17, mas mais ou menos quais são os documentos, né? Tem antecedente criminal, bom, enfim, tem os documentos normais, RG, CPF, certidão de nascimento, antecedente criminal, negativo de dívida, que mais que geralmente são solicitados nessas requisições, e se para fazer a mudança de sexo são documentos a mais, que eu imagino que seja também, e fazer a reservista, né, e tudo mais, se vocês puderem. Bom, uma coisa que a gente tem que falar também é que quando a gente faz a mudança de gênero, ela consta como uma mudança de sexo, né? São coisas completamente diferentes, uma coisa é sexo biológico, outra coisa é identidade de gênero. Mas na certidão de nascimento consta como sexo biológico, a minha, por exemplo, né? Sexo masculino. Mas são vários documentos mesmo, certidão de nascimento atualizada, certidão de casamento, se for o caso. E isso aqui também é um ponto, né? Se você for casado, o cônjuge deve anuir a sua retificação de nome e gênero, né? Você precisa que a pessoa com quem você é casado autorize que você faça a sua retificação. Então, né, a tutela do corpo pelo cônjuge também. A humilhação não acaba, gente. Nunca acaba. A humilhação sempre tem mais um jeitinho delicado de humilhar você.
E aí eu queria trazer para vocês aqui uma questão muito importante também, porque muitas das vezes é cobrado das pessoas trans na hora de fazer a retificação de nome e gênero, laudo médico atestando a transexualidade, parecer psicológico ou algum laudo médico relativo à realização de cirurgia. Esses documentos, eles não são obrigatórios, são documentos facultativos, que, a meu ver, não deveriam nem ter sido citados no provimento 73 de 2018 do CNJ, porque muitos cartórios exigem esses documentos e a pessoa trans, para fazer a retificação de nome e gênero, ela não precisa de fazer qualquer alteração no corpo. Isso vai depender da demanda de cada pessoa, né, da subjetividade de cada um. Você não precisa de um laudo médico, você não precisa de uma decisão judicial, você não precisa de ninguém tutelando o seu corpo para que você possa ter acesso ao seu nome e seu gênero de acordo com o que você se identifica. A lógica dessa autorização, né, para alteração administrativa é exatamente não precisar mais de decisão judicial e não precisar mais de laudo médico, que é o que era exigido antes, né? Antes, as pessoas precisavam entrar na justiça, precisavam comprovar com um laudo ou que elas tinham feito alteração no corpo ou que elas estavam na fila para fazer. Então, a lógica é acabar com isso. Aí vem o cartório e diz: agora você não precisa mais ir na justiça e nem no psiquiatra. Você pode vir aqui e trazer o documento da justiça e o documento do psiquiatra. Sabe? Por quê? Quando você pergunta assim, quais são os documentos necessários? Não tem como responder. Como a gente está aqui com pessoas de lugares diferentes, esses documentos variam de estado para estado, o que é mais absurdo ainda. Por quê? Os estados, isso é feito pelos cartórios, né? Os cartórios são vinculados ao Tribunal de Justiça, que é estadual, né? Cada estado vai ser o Tribunal de Justiça. E os tabeliães, né? A galera do cartório, é quase a cobertura, assim. No céu tem Deus, depois tem os desembargadores e os juízes, e o penúltimo andar desse edifício são a galera do cartório, que é uma galera que tem procuração divina para dizer o que quer e fazer o que quer e não ser cobrada, não ter sanções. Então a gente tem um caso, por exemplo, na Bahia, né, que é na Bahia, Júlia, acho que é na Bahia, que o tribunal de lá fez um novo provimento acrescentando os documentos. Aqui, esse aqui é o provimento do CNJ e esse aqui é o nosso anexo. Esse aqui é o provimento anexo da Bahia sobre o que o CNJ fala. E acrescentou documentos nessa lista. Tem lugar, e vai existir para essas pessoas, por elas estarem muito perto de Deus, essa autonomia. E isso é muito complicado. Aqui em Minas, a gente tem uma cartilha, nosso bebê, fomos eu e o Júlio que fizemos. A gente fez uma cartilha durante a pandemia de como que era. Durante a pandemia, né? Porque acabou a pandemia. Não, a gente fez durante aquele tempo em que a gente estava recluso, sem ser obrigado a trabalhar presencialmente, com os documentos daqui de Minas Gerais e com os links. Então, aqui em Minas, se você quiser fazer para separar os documentos, né? Existe essa cartilha da OAB, só pesquisar lá. Cartilha Retificação de Nome e Gênero OAB-MG. Que tem os links dos documentos, mas esses documentos vão variar de estado para estado, esses links vão variar de estado para estado. Então, isso é muito difícil, assim, de precisar. O que eu preciso fazer? Quem está ouvindo aqui, o que eu preciso fazer? Não sei. Tem que ver em qual estado você está, tem que ver o que a vida reservou para você. Como é o caso, por exemplo, da certidão de distribuidor de execução criminal. Ela não existe no estado de Minas Gerais. E aí a gente precisa de apresentar a certidão de antecedentes criminais, que são certidões distintas, mas a gente tem que explicar no cartório, olha só, cartório, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não tem essa certidão. Então eu posso te apresentar essa outra aqui que é equivalente. E aí, como que a gente faz isso com pessoas que não sabem, né? Como que a gente pega uma pessoa trans que normalmente está em situação de vulnerabilidade, porque essa é a realidade das pessoas trans no nosso país, né? Não são as pessoas que têm o mesmo grau de instrução que a gente tem aqui, muitas das vezes não tem acesso nem à internet. Como que você entrega na mão dessa pessoa uma lista de documentos, que muitos deles devem ser emitidos na internet, e fala assim, traz aqui, traz pra gente esses documentos aqui que a gente vai analisar
para ver se a gente retifica seu nome ou não. É lógico que isso tudo é feito para colocar obstáculos para que a gente não acesse mesmo, né? E é isso porque a gente nem começou a discutir ainda que não existe gratuidade para retificação de nome e gênero no Brasil. Não existe gratuidade e o valor varia de estado para estado também. Então nem o orçamento eu consigo te dar. Sim, e ainda tem essa diferença de se você está fazendo na cidade que você nasceu ou se esse cartório vai ter que falar com outro cartório, porque o fato de um cartório falar com outro custa dinheiro também. E aí eu queria dar uma dica aqui para quem vai fazer retificação de nome e gênero, que dentre as taxas que a gente tem que pagar, tem uma taxa que chama taxa de arquivamento, e você paga por folha. Então, toda pessoa trans que for fazer retificação de nome e gênero, coloque em todos os documentos frente e verso. Porque quanto menos folha tiver no processo, menos você vai pagar. Gente, eu tô aprendendo muito. Estou me divertindo também. É aquela coisa, rir pra não chorar. Mas eu tô aqui chocada com tudo que vocês estão me contando, porque eu não fazia ideia. Eu imaginava ali que era difícil, mas não sabia o quanto. Caraca. Não, e você aí vê- você vai ser uma pessoa trans e preta e não binária e meio viada, sabe? A pessoa, ela não suporta não estar na margem. Ela vê uma margem, ela sai desesperada e assim, e eu tô brincando, é o que a Carol tá falando, né? Rir pra não chorar, porque assim, esse é o lugar também que eu quero ocupar no sentido de, gente, eu sou uma pessoa trans. Eu não vou querer não ser uma pessoa trans, sabe? Esse é meu lugar no mundo e o mundo precisa ter lugar para mim, porque não é uma questão, eu acho que é certo ser trans, eu acho que é errado. O fato é que essas pessoas existem. Se a gente concorda, se discorda, se faz parte da nossa religião ou não, não importa. Essas pessoas existem e existem como seres humanos, sabe? E a gente está sendo tratado como número, mas tem toda essa relação do pink money, né? Que é esse dinheiro LGBT, do black money, que é essa questão do dinheiro preto. E as pessoas fazem muitas ações midiáticas, mas poucas ações efetivas, né, para que a gente esteja ocupando esses lugares, para que a gente receba apoio, né? Sinceramente, assim, chega num lugar dessa situação no meu cartão de crédito que eu não sei mais a quem recorrer. E a população em geral, deveria também ter acesso na escola sobre os nossos direitos como consumidor, como cidadão, né? Eu não sei essas linguagens do direito, né? E outra, eu vou reclamar dos psiquiatras de novo, mas assim, ainda existem psicólogos e advogados LGBTs que levam essas ações pra gente de graça, sabe? Algumas ações levam de graça, mas qual é o custo de um advogado? Sabe? Como acessar o Ministério Público? Eu ainda não consegui acessar o Ministério Público, sabe? Tipo, e aí isso vai fazendo a gente ter uma sobrecarga, não só psicológica, mas de trabalho. Cada vez que eu sofro transfobia, é um trabalho que eu preciso executar, porque de duas uma, ou eu vou deixar para lá, ou eu vou ter todo um trabalho para correr atrás, para entender leis que eu não entendo, para saber até que ponto essas empresas podem escrutinar ou não a minha vida. Eu não sei essas coisas, eu não sei, legitimamente, eu não sei quais são os limites em que o Ministério Público fala, eu não tenho elementos para abrir um processo aqui. Como não tem elementos? Tipo, eu tô tentando passar meu cartão de crédito, que elemento mais eu preciso, entende? Eu como cidadão, eu não sei nem quais são as provas que eu tenho que entregar para que a minha demanda seja legítima. E aí a gente vai esbarrando em um monte de coisas.
e que vão deixando a gente muito doente, muito cansado desse sobretrabalho, porque eu já faço outro trabalho, eu sou professor, eu faço doutorado, sabe? Eu faço outras coisas, eu não vivo de botar processo em empresa, mas poderia. Mas poderia, sabe? Bom, Lino, acho que tem uma coisa que a gente tem que falar aqui também, né? Quem são os profissionais do direito que estão atendendo as pessoas trans, né? Qual é o conhecimento dos profissionais do direito em relação à comunidade trans? E aí eu te passo isso porque aconteceu comigo, né? Eu fiz estágio na Justiça Federal antes de fazer a minha transição, eu me formei sem transicionar porque eu tinha muito medo de não conseguir me formar por conta da transfobia. E aí, quando eu voltei para fazer uma audiência na Justiça Federal, eu encontrei com juíza, que me, me perguntou se eu tinha retificado meu nome. Eu falei que eu tinha retificado meu nome. E ela falou, nossa, mas foi fácil assim? Eu falei, não, não foi fácil assim. Aí eu comecei a falar a quantidade de documentos, porque eu fiz questão de listar, e o valor também. Passei para ela o valor na época. E ela falou, olha, não sabia que era assim. Era uma juíza, gente. Então, assim, quem são os profissionais do direito que estão atentos às novidades, né? Que nem são tão novidades assim. E isso eu passo para vocês pelo seguinte: Juiz de Fora, tá? Com marca de Juiz de Fora, Vara de Família, 2021. Retificação de nome e gênero judicial. É possível. As pessoas que não têm condição de pagar os custos podem sim ajuizar ações para pedir a retificação de nome e gênero de forma gratuita. Nós entramos com uma ação para uma cliente nossa, para uma assistida nossa que não tinha condições de pagar essa retificação, e aí a gente teve o seguinte despacho dentro do processo, que a menina deveria se submeter a uma avaliação psicossocial 2021. 2021. Uma comarca de mais de 500 mil habitantes. E aí é a hora que eu falo para você, Lino. Muitas das vezes não quer dizer que não existem elementos para caracterizar a transfobia. Só que o funcionário público, que deveria a nós servir porque nós pagamos impostos, não está disposto a entrar nas especificidades da nossa população e não quer saber quais são os nossos direitos e não vai efetivar os seus direitos. Esse é o ponto. Não é que a gente não tem o direito, é porque as pessoas simplesmente não se interessam pelas nossas demandas. E aí a gente precisa se fortalecer e achar caminhos para conhecer alguém que conhece alguém que entende sobre isso, e é assim que a gente vai acessando os nossos direitos. O que é um absurdo, porque não era para a gente ter que fazer esse esforço inteiro, né? Não era para a gente estar aqui em 2022 discutindo acesso ao direito ao nome, que deveria ser um direito garantido, né? A todos nós, que a gente já tem uma decisão do STF, mas não é porque não é a nossa realidade. Então, a gente, enquanto trans, a gente fica rendido à vontade de cada pessoa em relação a respeitar ou não os nossos direitos, né? Não tem como eu afirmar para você que quando você for na Receita Federal, depois de retificar seu nome e gênero no cartório, eles vão retificar o seu CPF, porque às vezes não acontece. Às vezes o funcionário simplesmente não foi com a sua cara, ele é transfóbico, ele não vai retificar seu nome. Então, ainda que a gente tenha todos esses direitos também, a gente é violado o tempo inteiro, né? Até as pessoas que deveriam respeitar isso, que deveriam promover, né? Como, por exemplo, funcionários do Ministério Público que simplesmente falam, olha, não existem elementos aqui para eu poder fazer uma representação por transfobia, porque eles não entendem muito bem o que é transfobia, né? Não é importante para eles isso. Gente, assim, eu, como disse a Carol, eu tô aprendendo muito. E uma das coisas, assim, que da fala de vocês que mais me incomoda, e é um incômodo real, assim, né? Porque é um apagamento, né? É um apagamento de ser humano, é um apagamento em prol de uma família tradicional brasileira, né? E a gente vê os escândalos um seguido do outro que a gente tem, e que essa família tradicional brasileira, ela não existe, né? E a gente está aqui falando sobre a existência de seres humanos e a possibilidade de a gente poder ser quem a gente é, não é nem quem a gente quer ser, é quem a gente é. E aí tudo em cima de uma moral que é um
uma moral furada, sabe? Que é só de fachada. Então, assim, eu ouço e eu fico nesse lugar de indignação, assim, nesse lugar de, poxa, vão lá, existe a lei no sentido de, estamos nos modernizando, mas as ações concretas, elas não acontecem porque a gente não quer abrir mão de dizer que somos tradicionais. Isso é muito louco. Isso, e aí eu olho e vejo o quanto que é um ciclo muito difícil de ser quebrado também, porque o Júlio pontua a dificuldade de acesso de pessoas trans à informação, né? E aí quando as pessoas não têm a informação, elas têm elas têm maior dificuldade de conseguir se organizar. E é só através da organização que se consegue mais e mais que direitos possam ser cumpridos, né? E aí é um ciclo vicioso e que eu fico olhando numa perspectiva assim de que fudeu, é mais ou menos assim, né? Mas eu acho importante esse podcast para que outras pessoas, para que pessoas como nós, cis, a gente olhe para essa questão e diga que a gente precisa também se posicionar e exigir para que mais e mais direitos sejam cumpridos, porque é muito cômodo para a gente simplesmente deixar para que o outro resolva, né? Como a gerente lá da Carol, que se ela não reclamar, não vamos fazer nada, né? É muito louco isso. Eu tô aqui num misto de indignação, num misto de como é que é? De incômodo mesmo, assim, não tem uma palavra que defina o meu sentimento de hoje, viu? Falei pouco, mas é porque eu tô aprendendo muito. Sobre os profissionais do direito que o Júlio mencionou, eu vou morder e assoprar. Assim, existe, como eu falei, a LGBTfobia institucionalizada, estrutural, em que a pessoa se sente no direito de negar ou de não querer entender, de não se esforçar, ou de dizer não, isso aí não é assim que funciona. Então existe essa autonomia assim que a pessoa se dá. Esse é o meu direito de negar o seu direito. Então existe isso sim. Mas eu vou fazer uma pequena defesa, porque também não gosto de gente do direito, mas vou fazer uma pequena defesa, que existe também um profundo e justificado desconhecimento, uma falta de noção completa. Não, é verdade, Júlio. Assim, eu estava falando sobre isso ontem. Eu vou fazer esse ano 10 anos de formado. Então não tem tanto tempo assim que eu formei, né? 10 anos, era para eu ser ainda um profissional minimamente atualizado. Mas eu passei por uma faculdade muito boa, eu formei na faculdade que é hoje a melhor do Brasil, já era na minha época, quando perde melhor fica em segundo, que é a UFMG, e eu não tive, ao longo dos 5 anos de formação, nenhum comentário sobre isso. Assim, eu me formei e eu fui buscar informações sobre isso na pós-graduação, num programa de pós-graduação que não tinha projetos sobre isso. Hoje em dia tem, mas quando eu entrei não tinha. Quando eu entrei lá em 2015, a minha banca leu o meu projeto que era sobre direitos de pessoas trans e falou: olha, é uma pauta importante, é um problema sério, né? É uma pauta da esquerda, mas não é problema do direito. Porque as pessoas ainda viam o direito tão afastado da sociedade que tinha como um problema ser só da sociedade e não ser do direito. Tanto que essa coisa era afastada. E essas pessoas são professores que estão formando outras pessoas, estão formando outros operadores do direito. Então, a minha defesa é breve, e é só essa. Existe sim, como você citou a juíza, existem pessoas que vão sair da faculdade de direito, empoderadas da coisa do advogado, da coisa do doutor conhecedor das leis, sem ter a menor noção que existem pessoas com realidades tão específicas, que pode vir a ser um problema para alguém o nome que está escrito no cartão de crédito.
porque é uma realidade que foge da percepção. Então, a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento e um mínimo de boa vontade. E aí são dois. Não quer dizer que a falta de conhecimento é também falta de boa vontade, sabe? Às vezes a pessoa não tem. Meu Deus, a gente tem na faculdade de Direito, quem a gente for do Direito estiver ouvindo aí, vai saber que a gente estuda nos exemplos, nos modelos. Hoje em dia já é mais brincadeira, né? Mas é o Caio, Tício e Mévio. Os casos envolvem esses três personagens que são uma convenção, assim, todos os estudantes de Direito já ouviram falar, que são três homens, sabe? Provavelmente cis, provavelmente brancos. Porque o sujeito universal do direito é um homem cis branco, cristão, heterossexual, com acessos, com uma pessoa que não vai ter problema com o nome no cartão de crédito. Ela vai ter problema com como fazer um inventário. Ela vai ter problema com coisas, com acesso a direito, que é um acesso facilitado. E a gente vai ter o José Murilo de Carvalho, que fala que existem dois direitos. O direito civil, que é o direito das pessoas brancas, que é a indenização, multas, contratos, dissolução, empresas, e o direito penal, que é o direito das pessoas pretas, que é prisão, contravenção, então, se a gente está falando sobre isso, a gente não está vendo isso na faculdade de Direito. A gente está vendo na faculdade de Direito uma realidade como se todas as pessoas fossem iguais. E as pessoas não são iguais. E essas diferenças, essas variações que as pessoas têm, são muito múltiplas. Então, tem uma galera que não tem nem noção de que isso é um problema. Quando o Ministério Público está dizendo que não encontra elementos, provavelmente é má vontade. Mas tem também uma falta de noção. Tem a falta de conhecimento. Seria bom que as pessoas tivessem um mínimo de chamado para essa reflexão, sabe? Meu bem, pensa aqui uma coisa, sabe? Tem gente que passa por isso. Essa situação aqui ela é muito específica, né? Parece um filme, mas não é, não. Isso aqui é uma realidade para alguém. Então tem um afastamento grande da realidade. E a gente estava falando mais sobre processos. Eu acho que processar todas as empresas e cobrar multas das empresas é um caminho, mas eu sou um advogado preguiçoso. Eu acho que é um caminho muito sofrido, sabe? É um caminho que leva 6 anos, 7 anos. Mas o Aqué vem. O Aqué vem e os juízes estão sentenciando rápido porque todo mundo quer sair no jornal. É isso que tem acontecido. Essa é uma frase que não concordo. Não estou dizendo. Juiz sentenciando rápido é algo, inclusive, que nunca ouvi. Eu acho que muitas vezes é um caminho tão longo que vai te vincular em reviver aquilo tanto. Assim, eu sou uma pessoa cis, sou um homem cis, branco, de classe média. Eu sou o Caio, do Caio, Tício e Mévio. Eu sou o Caio do direito. E eu tive um problema com um banco que não negativou meu nome, porque sou servidor público, né? Mas assim, que criou um empréstimo no meu nome, que não era meu, descontou um bom dinheiro do meu salário, me ofereceu um acordo que era 40% do desconto que eles tinham feito, eu não aceitei, e já tem 5 anos. E até hoje o Aqué não veio. E eles já me falaram assim, se você não aceitar o acordo, a gente vai recorrer de todas as coisas para demorar muito. E é o que eles estão fazendo, eles recorrem de todas as coisas. Eu, felizmente, tenho uma situação que não me desespera. Falei, não preciso desse dinheiro, já descontou 5 vezes, 5 meses. Respeitou liminar, descontou 5 meses no meu salário, em 2017 e 2018, 5 meses do meu salário. R$993 por mês, R$5.000. Eu tinha falido. E aí, não, na época eu tava bem. Aí eu falei, eu não preciso desse dinheiro agora. Se vocês não vão pagar tudo que tem que me pagar, vão pagar mais. E um dia vai vir. Porque eles me ofereceram R$2.000. Sabe? E me ofereceram várias vezes R$2.000. E aí, tem uma galera que tá precisando do dinheiro, obviamente, que vai aceitar. E tá certo, sabe? Se tá precisando, é uma oportunidade ali. Aí eu falei, não estou precisando, eu quero meu dinheiro todo. Tem 5 anos. Então, assim, é um caminho, obviamente, mas é um caminho difícil. É um caminho tortuoso. Não estou desacreditando ninguém, não, mas assim, quem quiser fazer, faça. Se tiver condição de fazer, faça. Busque ajuda, mas busque ajuda e esqueça. Deixe acontecer naturalmente, porque não é a justiça, o judiciário não é um caminho viável, não é um caminho
que vai corresponder às nossas expectativas, infelizmente. É muita espera, muita desilusão, muita decepção, muita decisão que não lê as coisas, sabe? Que você pede uma coisa e responde outra, é um negócio horroroso. É um serviço é um serviço longo, que tem várias etapas, e todas são bem mal feitas. Mas sou filho de Ogum, né? Eu gosto da treta, eu gosto do conflito, eu gosto do combate, porque foi assim que eu me forjei. E aí, explicando o que eu disse, eu concordo com o Caio que tem muito processo que demora muito mesmo. Mas a brincadeira que eu fiz foi especificamente para 2 casos que eu tive aqui em Juiz de Fora, porque a gente teve o mês do orgulho, né? E aí, durante o mês do orgulho, eu tive 2 decisões sobre indenizações por dano moral por transfobia. E assim, a gente sabe por que o processo saiu rápido, né? Porque era um mês muito propício para que esse tipo de decisão fosse noticiada, né? E logicamente foi noticiado. Mas é um caminho viável, né? Gente, qualquer processo que você entra, né? Você pode ganhar, você pode perder, e assim, se alguém te fala que tem 100% de chance de ganhar, né? É meio inconsequente. O processo é tortuoso, mas eu influencio mesmo todo mundo a que sofrer esse tipo de situação, propor ações de indenização, sim, porque é um direito nosso, né? A gente sabe que por meio do direito penal a gente não consegue muita coisa no Brasil, né? A criminalização da homotransfobia está aí para dizer o quanto a gente não avançou, né? E demonstrar o quanto uma decisão judicial ela não é capaz de mudar a cultura de uma população, né? E é isso que as pessoas acreditam, né? Porque a gente tem uma decisão judicial, as pessoas estão respeitando, né? Então, acho que a gente tem que ter essa possibilidade, sim, sabe? E eu, enquanto advogado trans, falando do que o Caio tinha falado antes também, que nós profissionais do direito não estamos prontos para atuar nesses casos, eu concordo, sim, porque eu fui aprender sobre direito de pessoas trans quando o meu direito começou a ser violado, né? Eu não vou fingir que eu sempre amei o direito das pessoas trans. Só que durante a minha caminhada eu fui tendo os meus direitos violentados, né, violados, e a partir daí eu comecei a ver que muitos semelhantes também tinham esses direitos violados. Né? Eu sou advogado voluntário hoje do Centro de Referência LGBTQIA+, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e um dos fundadores também, e advogado voluntário da Associação de Travestis, Transgêneros e Transsexuais de Juiz de Fora. Então, nesse posto, eu atuo diretamente com pessoas trans, né? E aí a gente vê que a realidade é muito semelhante. O que nós 3 estamos trazendo aqui, né, das nossas vivências, são vivências que estão replicadas no Brasil inteiro, né? E nós temos condições muito diferentes do que a maior parte da população trans. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha profissionais qualificados para fazer esse tipo de atendimento, né? E pessoas realmente compromissadas com o direito das pessoas trans, porque a gente fala muito de direito LGBTQIA+, mas pelo amor de Deus, né? A galera gay tá discutindo casamento e adoção, a gente está discutindo nome e banheiro, sabe? Não vamos fingir que é simétrico, não. Então vamos falar direito das pessoas trans, né? Então, assim, a gente precisa de profissionais capacitados. E aí, fazendo merchan aqui para o Caio tem 2 livros muito bons, Cidadania Trans e Direito LGBT. O Caio é uma das poucas pessoas que eu confio enquanto pessoa trans e profissional de direito para escrever sobre o direito das pessoas trans, porque ele tem uma percepção nada transfóbica do que é ser trans, que muitas das vezes eu vejo profissionais de direito escrevendo e falo, pelo amor de Deus, você podia ter apertado backspace e não ter publicado isso, mas eu indico os 2 livros do Caio, porque são livros muito bons e que, inclusive, eu utilizei para aprender muito do que eu sei hoje, assim. Então, inclusive, fico muito feliz de sempre compartilhar o palco com o Caio, porque é uma pessoa que me ensina muito também. É isso, gente. Vamos pedir aqui para deixar aí também, se tiver o link, enfim, como acessar os livros. Acho muito importante a gente ter acesso a essas coisas. Então, vamos encerrando por aqui. Isso que a gente está só discutindo, pré-nome, né? Que o prenome é esse nome antes do nome, do sobrenome, né?
A gente está discutindo questões de pré-nome. A gente não chegou no banheiro, sabe? A gente tem um amigo que fez retificação de nome e gênero. Ele não consegue acesso a ultrassom, porque homens... Aliás, ultrassom intravaginal, porque homens não têm vagina. Então, assim, se a gente for colocar todas as questões, tem muita coisa para tirar daqui. Mas desde já eu agradeço demais. Eu acho que o maior episódio até agora. Mas de qualquer forma, eu também aprendi muito. Eu também, né, não sendo uma pessoa retificada, não tinha ideia das dificuldades que as pessoas também retificadas passam. E, gente, só quero agradecer e mandar muita energia. E quero saber também das pessoas que estão ouvindo aí. Eu tenho certeza que esse podcast é ouvido por uma maioria negra, isso me orgulha muito. E me digam também sobre essas questões de nome social para vocês, pessoas pretas, né? Como que vocês se identificam com esse nome de registro que foi dado? Se vocês conhecem outras pessoas pretas que usam nome social, também seria muito legal ter um episódio aqui sobre isso e sobre como a gente, como pessoas pretas, pode acessar esses direitos, uma vez que pessoas trans já acessaram, e que talvez a gente possa fazer essa luta conjunta. E é isso, encerramos por aqui. Muito obrigado por ouvir a gente. E até mais. Muito obrigado a todas, todos e todos, né? Foi muito bom estar aqui com vocês para discutir uma coisa que é tão meu dia a dia, né? Que é uma coisa que eu luto muito, que é a defesa do acesso ao nome das pessoas trans. Obrigado pela oportunidade e espero estar de volta qualquer dia aí. Você está falando de um momento muito aprendizado para mim também. Eu já conversei 1000 vezes com o Júlio, a gente está sempre nos eventos, nós somos quase uma dupla sertaneja, mas eu nunca tinha conversado com alguém que não quer fazer a retificação. Eu sei que tem gente que não quer, eu sei, já sabia, mas eu nunca tinha conversado, assim, sabe? Eu sei que existe, nunca vi. E eu fiquei todas as vezes, muito impactado, assim, porque obviamente ninguém é obrigado a retificar, mas a demanda é sempre tão grande pela retificação, e alguém dizer assim, não vou retificar, todas as horas tirou meu chão, assim, foi uma experiência, não sei, poderia ter ficado 1 hora falando só sobre não retificar, mas assim, foi um momento único, assim, para mim. Espero que a gente continue, então, depois daqui deste episódio, mas isso é uma coisa que eu quero deixar gravado nesse episódio, que eu quero a minha retificação pós-morte. Porque aí é um registro histórico da minha existência. Não vai ter corpo mais para apresentar para as pessoas que eu sou uma pessoa trans. Então, por favor, esse é um desejo, espero que fique público, que eu quero a minha retificação pós-morte, porque eu quero que a minha história, enquanto uma pessoa trans, seja gravada nessa terra. Mas enquanto eu tiver vida para viver, eu quero usar meu nome de registro para lutar pelos nossos direitos e particularmente pelo direito ao nome social das pessoas que não podem, não querem ou não conseguem retificar seus documentos. Eu quero agradecer o convite da Laís, fiquei muito feliz, foi um prazer conhecer vocês, é sempre um prazer conversar com o Júlio. Foi um momento de muito aprendizado, de muita reflexão. Eu acho que nem sei como vai ficar a edição, até porque é muito tempo para editar, mas eu tenho certeza que, por mais que esprema, vai ficar muita informação, muita coisa interessante. E quem quiser continuar essa conversa, quem quiser entrar em contato com a gente, é só achar a gente nas redes, mandar e-mail. Meu nome é Caio Pedra, é fácil me achar, não sou o único, tem mais, mas são poucos. Então é fácil me achar e a gente pode continuar essa conversa sempre. Obrigado. E me achando, pode procurar o Júlio. Tem foto comigo, tem story comigo, tem vídeo comigo, tem livro comigo, tem tudo comigo. Passa os arrobas aí, Caio. Qual o teu arroba? O meu arroba é Caio Pedra. Júlio, qual o seu arroba? Eu, Júlio Mota, com T só. Arrasou, então, gente. Muito obrigado. Encerramos por aqui e até logo.
Tchau. Tchau. Beijos. Tchau. Não precisa sair não, Júlio. Volta, Júlio.